Bem-vindos e bem-vindas as pessoas que estão acompanhando aí a pré-venda, aliás, né, do nosso livro Time do Povo Mineiro, né, em homenagem ao centenário do Cruzeiro e ao povo mineiro, ao povo que gosta de futebol e que quer conhecer um pouco mais dessa história, não só vitoriosa, mas uma história também, né, que marca nossa identidade dentro de Minas Gerais e fora, né, extravasando as fronteiras do nosso estado. E hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 3, a parte 3 desse livro, que, né, não poderia deixar de citar os jogadores marcantes. Quando o manto azul se torna a segunda pele. Esse é o mote do nosso capítulo 3, e nós temos a felicidade de ter aqui dois autores, né, de renome. Um deles é o pesquisador, professor Eric Rezende, está aqui com a gente, escreveu alguns dos textos, e temos também o grande cronista, amigo, pensador intelectual do Cruzeiro e para além do Cruzeiro, da cultura mineira, Gustavo Nolasco, que também tem um texto sobre esse capítulo. Para iniciar essa conversa, para iniciar essa prosa, é importante destacar o seguinte: em razão da própria limitação do livro e, inclusive, de nós pesquisadores, né, como vocês devem estar reparando com as nossas publicações, é uma pesquisa de fôlego de muitos anos, mas limitada a um determinado número de pessoas e pesquisadores. E, por isso, nós não tivemos condições de falar de vários outros jogadores tão importantes como esses que nós vamos falar, né? Não tivemos condição de trabalhar e de abordar essas histórias, justamente em razão de uma falta de tempo, o centenário já está chegando e a importância em lançar o livro, por uma limitação mesmo de pesquisadores e até mesmo de organização nossa. Então, no livro, nós vamos contar a história do Nijinho, a história do Tostão, a história do Sorin e a história de estrelas negras e imortais na nossa constelação celeste, né? Levando em consideração e chamando também a importância do debate racial que, desde o início do Cruzeiro, se faz presente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, certamente, a gente poderia falar com mais detalhes de outros jogadores, e essa era a proposta, só que, infelizmente, nós não conseguimos garantir os textos à época, né? Como conversamos com o companheiro Pedro Blanc, que escreveu um livro sobre Dirceu Lopes, que é muito importante, interessante, né? Sugiro às pessoas que não leram o livro ainda que leiam, dentre outros jogadores. Então é importante fazer esse registro. Aqui nós vamos trazer só um exemplo, né, de algumas boas histórias de jogadores que vai além das 4 linhas, essas histórias, né? E é importante deixar registrado no nosso livro. E para iniciar essa conversa, então, eu já chamo o Eric Rezende e pergunto para ele contar um pouquinho mais para nós a respeito do Nijinho, né, que é um jogador extremamente importante na história do Cruzeiro, no início, na história do Palestra, na verdade, né? E no início do clube, e depois se estende ainda enquanto Cruzeiro, e o porquê da denominação Nijinho, o artilheiro antifascista. Eric. Bom, obrigado, Gladstone, pelo convite aí. Então, o Nijinho, antes de tudo, o que a gente tem que falar é que ele fazia parte da família Fantoni, né, que é essa família que é uma bandeira do Palestra e do Cruzeiro. Né? Então, antes mesmo dele estrear no time principal do Palestra, já haviam jogado o irmão dele, que é o Ninão, e o primo, que é o Nininho. Os dois estrearam alguns anos antes. E o Nijinho, ele começou nas categorias de base do Palestra em 26, estreou em 1930 no time principal, e a partir de 1931 ele ganhou espaço mesmo como titular, se firmou no time. Ele começou como ponta direita, né, e depois da passagem dele pela Europa, pela Itália, na volta dele ele passou a jogar como centroavante. E ele sempre foi muito marcado pelos gols nos clássicos, né? Ele até hoje é o maior artilheiro tanto do clássico Cruzeiro Atlético quanto do clássico Cruzeiro América. 20 gols contra o Atlético e mais de 40 gols contra o América. Ele ficou conhecido como o Carrasco dos clássicos. E aí, logo nesse começo da trajetória dele no time principal do Palestra, ele já chamou muita atenção e acabou se
no caminho dos dois familiares dele que já haviam ido para a Itália. Ninão e Nininho foram para a Itália em 1931 para jogar na Lazio, e o Nijin, em 1932, pouco mais de um ano depois, também foi convidado para integrar a chamada Brasilásio, né, que era um período onde a Lazio teve vários jogadores brasileiros. E nesse período dele na Itália coincidiu com o governo Mussolini, né, o governo fascista do Mussolini, que em 1935 iniciou uma ocupação na Namíbia, né, na África. Uma guerra contra a Namíbia e a ocupação durou até 1941. E como o Nijinho tinha dupla nacionalidade, né, a família dele era de origem italiana, isso até facilitou a ida dele e de seus familiares para Lazio, né? Ele foi convocado para essa guerra. E, é claro, ele tentou se esquivar desse risco, né? Foi uma guerra que matou centenas de milhares de pessoas, e ele também já tinha a esposa dele, que era de origem húngara. Então, os dois resolveram fugir. Fugiram passando pela França, cruzaram a fronteira da França, chegaram até Lisboa, numa fuga espetacular aí, que ele teve que ir meio camuflado, né, para não ser reconhecido. E aí, a partir de Portugal, ele conseguiu os recursos para poder comprar a passagem. Até foi interessante que ele conseguiu isso através do cassino lá, de jogos. E aí, partindo da Espanha, ele pegou esse navio e chegou até o Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente deu essa alcunha, né, de artilheiro antifascista, né, que essa fuga espetacular dele foi justamente para evitar que ele servisse as tropas fascistas na guerra lá no continente africano. E a partir daí, dessa volta dele para o Brasil, ele teve propostas de vários clubes, Flamengo, Fluminense, Peñarol, todas propostas financeiramente muito boas, e mesmo assim ele optou pela volta ao Palestra, né, que ele dizia que o Santoni era uma extensão do Palestra. Então, a família dele tem essa ligação muito forte com o clube. E aí, nos anos seguintes, ele também confirmou, né, esse caráter dele como ídolo do clube, permaneceu por muitos anos, teve 2 passagens breves pelo Palmeiras, então, que também se chamava Palestra, e pelo Vasco. A passagem pelo Palmeiras foi muito rápida, empréstimo de poucos jogos, na reta final do Campeonato Paulista. E já a passagem no Vasco durou um pouco mais, e aí que se desdobra outro acontecimento interessante, que foi a participação dele na Copa do Mundo de 38. Inclusive, a primeira convocação dele foi ainda pelo Palestra, o primeiro jogador mineiro a atuar na seleção brasileira, o primeiro a marcar gol, em 36. E aí, em 38, ele é convocado para a seleção, para a Copa do Mundo de 38, jogando pelo Vasco. O Brasil chega às semifinais contra a Itália, e aí a delegação italiana faz uma denúncia de que o Nijin ainda tinha seu contrato atrelado à Lazio, né, que ele não poderia estar atuando em clubes brasileiros com esse contrato em vigência. Ele era um desertor, né, do exército italiano. E aí, com base nisso, a CBF, na época, se não me engano, ainda era a CBD, opta por não escalar o Nijin. Então, ele fica de fora dessa semifinal. Ele atuaria no lugar do Diamante Negro, né, do Leônidas, que estava contundido nesse momento. E o Brasil acaba derrotado, né, porque 2-1, se não me engano, e a Itália passa para a final campeã. Existe uma outra versão, que até está no livro do Jorge Santana, Páginas Heróicas, que na verdade não foi isso que deixou o Nijinho de fora do jogo. Seria um tumor no peito do pé, que ele estava impossibilitado de andar, e na verdade seria esse problema físico. Mas o próprio Nijinho, ele tem entrevistas na década de 70 que reforçam aquela versão que foi realmente questões burocráticas, de documentos, que a Confederação Italiana, politicamente, tem influência política, evitou que ele jogasse essa semifinal. Ele, inclusive, reclama da Confederação Brasileira que ela não teve essa força política para reagir a isso, né? Então, ele perdeu essa oportunidade de jogar uma semifinal de Copa do Mundo. Ou seja, geopolítica envolvida, né, dentro dessa questão, né, se a gente pode dizer assim, do Cruzeiro influindo, inclusive, no que diz respeito às federações, né, porque, imagina, ele não podendo jogar, né, na semifinal em 38 e a Itália se beneficiando disso, né, naquele momento, justamente, né, que seria a seleção a disputar o título ali, né? Isso. Inclusive, tem interessante, vou até citá-lo aqui. Mussolini não me deixou jogar contra a Itália na Copa de 38.
como eu era filho de italianos, ele quis que eu servisse ao exército. Não concordei. Disse-lhe que a minha pátria era o Brasil, a minha camisa é verde e amarela. Isso foi nessa entrevista de 1970. Então ele confirma essa versão, né? De que realmente não foi questão física, e sim essa questão política. É esse verde e amarelo que nós temos que resgatar. Do Nijinho, né, esse popular aí que reivindica, né, valores, né, importantes, né, de serem colocados, inclusive o antifascismo. Né? É muito interessante. E aí o Nijinho acaba que, enfim, ele continua depois a vida dele aqui, inclusive no Cruzeiro, né, Eric? Sim, ele vai até 47, final de 47, atuando como jogador. E esse longo período como atleta do Palestra e depois do Cruzeiro que permitem que ele seja hoje o terceiro maior artilheiro, né? Do clube em toda a história. Ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro, que na época se chamava Campeonato da Cidade, por 3 oportunidades. Teve essas convocações para a seleção, então foi, sem dúvida, na era pré-Mineirão, é o jogador de maior destaque na história do Cruzeiro. E ainda tem essa questão da identificação dele com Palestra e também com o Cruzeiro, que é muito grande. Né? Os torcedores mais antigos até chamavam ele de Pelé, né, da década de 40, de que a qualidade técnica dele realmente era muito destacada, né, principalmente pelas arrancadas, pela raça em campo, pelo faro de gol. Né? Para aproveitar que é isso, é importante ressaltar tanto o Nijinho, né, quanto os Fantoni. Ô, Gustavo, mostra a camisa para nós e fala quem que tá aí nessa camisa aí. Pô, essa aqui, ó, trouxe em homenagem ao Eric, viu? Que ele resgatou, tipo, aqui, ó, em homenagem. Essa camisa, inclusive, foi desenhada por um dos autores do livro, que é o Romero Marconi, né? Que está no capítulo, já fez a live aqui do capítulo 1, se eu não me engano, né, Gladys? Isso. É uma camisa feita por um torcedor chamado Rodrigo Mataro, um grande torcedor, em homenagem a essa família Fantoni, né? Que tem aqui Nininho, igual o Eric falou, Nijinho, e o Orlando, que foi o quarto Fantoni. E eu tenho muito orgulho dessa família, para mim é a grande família do Cruzeiro. Parabéns ao Eric. Merecem todas as homenagens mesmo da torcida cruzeirense, e daí para a gente fazer um programa sobre cada um desses aí, né? Porque exatamente. Todos têm muita história. Exatamente, mas é isso, é importante a gente resgatar a história do Nijinho, assim, né, simbolicamente falando, para a partir dela também falar da família Fantoni, da importância, né, dessas pessoas naqueles momentos iniciais do clube, né, o Palestra se afirmando, né, na cidade. E caminhando na nossa história, né, um outro grande símbolo que não pode faltar, né, não é possível de falar em Cruzeiro sem falar em Tostão, né? E é muito interessante porque o Tostão ele tem uma sutileza, né, não só enquanto jogador que foi, né, e aí para quem não acompanhava no Cruzeiro, mas acompanhou na seleção, basta observar ou lembrar dos jogos da Copa de 70, que fica muito fácil, né, identificar essa sutileza. Os cruzeirenses que puderam acompanhar a época, né, enfim, se deliciaram muito mais dessas lembranças e imagens, eu tenho certeza. E um cara que é um profissional exemplar, engajado, e até hoje tem um tom crítico, né, que é a genialidade em tom crítico, né, o título que o Eric coloca, que traz esse tom crítico nas crônicas que ele escreve na Folha de São Paulo, dentre outros lugares. E aí, o que a gente pode trazer, né, de interessante da história do Tostão, né, que as pessoas, né, de uma forma geral, não ressaltam, né, que é importante a gente destacar num livro desse, do time do povo mineiro? Então, um link que dá para a gente fazer entre o Nijinho e o Tostão é essa questão deles serem dois dos três maiores artilheiros do clube. Né? Então, quem superou o Nijinho foi o próprio Tostão, ali a partir da década de 60. O Nijinho foi por muito tempo o principal artilheiro da história do Cruzeiro. E o Tostão ele começou no futsal do Cruzeiro, né, com 15 anos. Chegou a jogar também na base, no futebol de campo, mas por pouco tempo. Foi para o América. E depois o Felício Brandi buscou ele de volta, né, para o time juvenil do Cruzeiro, de campo. E logo ele já subiu para o profissional. E se destacou logo de cara, né, naquela geração ali do começo, da primeira metade da década de 60. E aí, o Tostão logo ele tem destaque, né, tem convocações para a seleção, ele participa da Copa de 66, depois e é um dos principais destaques na Copa de 70. Né? E essa postura dele, principalmente nas entrevistas, né, nas declarações que ele dá para a imprensa, que chama atenção, né, dessa
principalmente nessa crítica que ele faz ao autoritarismo da época, né? A gente estava naquele momento, a gente estava passando pela ditadura militar, talvez até o auge da ditadura, né, os chamados anos de chumbo ali, no governo Médici, em 1970. E aí ele deu várias entrevistas nesse período, e uma, principalmente, que se destaca mais, é para a antiga revista O Pasquim, que era uma revista de grande destaque na época, ela tinha um viés mais, de certo modo, humorístico, né, irreverente, mas que também tinha esse tom crítico, né, a situação política que o país vivia na época. A ditadura então, militar nessa entrevista, da época, né? ele dá... Ditadura militar da época. E aí, nessa entrevista, ele critica principalmente a censura, né, as pessoas não podiam explorar mesmo suas próprias ideias, né? Tinha essa limitação de poder ser censurada, ser reprimida de algum modo, o país passava por tortura, assassinato de opositores. Então ele deixa isso bem claro na entrevista, que ele era totalmente contrário a esse tipo de postura do governo, e ele também aproveita para alfinetar a guerra do Vietnã. Naquele momento a gente estava passando pela guerra do Vietnã, e ele fala que era uma guerra por interesses econômicos, que os Estados Unidos tinham interesse ali na produção industrial, em aumentar a sua produção industrial por meio da guerra, e que, na verdade, a guerra era só uma desculpa mesmo por questões econômicas, não tinha outra justificativa. Então ele faz essa crítica bem dura. E outras declarações que ele dá elogiando Dom Helder Câmara, que era um representante de uma ala mais progressista da Igreja Católica, né, na época. Ele também citava a necessidade de reforma agrária, de que a reforma agrária acontecesse no país. Então, ele tinha várias declarações nesse sentido. Eu até vou ler aqui rapidamente uma citação dele que sintetiza um pouco isso, né? Dei várias entrevistas nesse período de 1966 a 1970, o auge da ditadura, falando de coisas que tiveram muita repercussão. Disse que gostava muito do Dom Helder Câmara, era a favor da reforma agrária, contra a ditadura e eleitor de Brizola na época, etc. Um dia recebi um telefonema, não sei de quem, dizendo que eu seria chamado para prestar esclarecimentos. Até hoje não sei se era trote e continuei a dar opiniões. Recentemente, vi notícias na imprensa que o filme Tostão, A Fera de Ouro, tinha sido objeto de uma longa perícia da censura. Então, essa declaração está num livro dele, de 1997. Então, ele sintetiza um pouco essas várias declarações que ele deu, batendo mesmo na ditadura, e também cita esse episódio de uma possível ameaça que ele teria sofrido, né, para ele parar com essas declarações consideradas polêmicas na época. É muito importante a gente ter essas declarações, né? Assim, tanto essas do Tostão, que você acaba de falar para a gente, se manifestando diretamente contra a ditadura militar, é isso, não temos que ser passivo, aceitar, né? Da mesma forma que outros jogadores fizeram, né? Sócrates, Casagrande, o próprio Reinaldo, né? Então, ter essas pessoas como símbolo em um determinado momento, né? Eu acho que, principalmente para os dias atuais, eu acho que serve como uma referência positiva da possibilidade de, vamos dizer, de inserção do jogador dentro da sociedade, né? Ele não é uma pessoa fora da sociedade, ele está vivendo aí, inclusive, esses problemas, essas questões, né? Mas, desculpe, eu te interrompi aí, Eric, você ia complementar a informação? Não, é só para completar, né, que nas colunas dele, ele sempre também ressalta esse aspecto que, na época, ele era um crítico à ditadura. E também é interessante a gente citar uma entrevista que ele deu ano passado ao El País, a matriz no El País, na Espanha. Foi durante as comemorações ali dos 50 anos do título de 1970, né, da seleção. E aí ele dá a declaração novamente, fazendo essa crítica à ditadura, que na época ele era um opositor, e faz essa relação entre esse período de maior repressão, também foi um período onde que o país teve talvez uma geração das mais expressivas, né, em termos culturais e até futebolísticos. E ele também cita que uma resposta interessante que ele deu foi relacionando a questão do passe no futebol, do jogo coletivo, do jogo em equipe, com a sociedade. Ele fazia essa relação entre a vida em comum, a vida em sociedade, o respeito mútuo entre as pessoas, com um jogo coletivo do futebol, que a gente está perdendo isso ao longo do tempo. O futebol está se tornando mais individualista, sim, e, de certo modo, isso também reflete uma sociedade mais individualista que a gente tem. Ele fez esse link muito interessante entre o jogo e a sociedade. Bacana, Eric.
Enfim, você falou de algumas figuras bem interessantes aí, mas que a gente, né, acabou não dedicando tanto tempo, mas talvez no capítulo 5 a gente fale também rapidamente deles. Eu tenho certeza que o Gustavo iria gostar e gosta de falar dessa figura, que é Felício Brandi. Sim, demais. Ainda mais nesse período, né, nesse momento, né, nesse momento recente, eu diria, da história do Cruzeiro, de administrações tão desastrosas, né, como é importante ressaltar, né, essa figura, né? Felício, né? Felício ele tem vários capítulos importantes no Cruzeiro, né? Eu acho que o que tem muito a ver com a gente, né? Que a gente está aqui, que é um livro feito por torcedores, né? Que exalta a torcida. O Felício, ele preocupou em cultivar a torcida do Cruzeiro, né? Ele preocupava por exemplo, ele fazia muitas campanhas de levar jogadores em escolas, distribuir material do Cruzeiro. Então, ele cuidou do lugar do cruzeirense no Mineirão. Então, assim, é um cara que realmente tem o seu lugar nessa... Talvez existem alguns presidentes que tiveram fatos importantes na história, mas o Felício é o presidente que a gente vai sempre lembrar pelo cara que pensou muito na torcida, né? Sim. É isso, importante, né, a gente chamar esse momento. E aí, uma outra figura extremamente importante, eu tenho certeza que principalmente o pessoal da minha geração, um pouco mais novo, dos 30 e poucos para os 30 e muitos anos, tem ainda essa pessoa como uma referência, né, de jogador e de entrega, né, para além do jogador, que é Sorin, né, a raça azul, que a gente coloca aí, e eu lembro muito ouvindo Albertinho Rodrigues falar, né, Sorin, que na verdade jogava nem como lateral, era um ponta esquerda, né, aquele jogador raçudo de entrega, né, da alma do cruzeirense, que assim, que desperta ainda emoção, eu diria que até ciúme, né, do outro lado, porque ter um argentino, né, raçudo, de entrega, e que declara o amor ao Cruzeiro, né, sendo um cara da Argentina, então assim, que não só declarou, como encerra sua carreira no Cruzeiro, né, e não aceitava vestir a camisa de outro time aqui no Brasil. Isso é muito sintomático, né, para forjar essa identidade também, ou para consolidar, né, uma identidade já forjada do Cruzeiro, né? O que você traz de mais elementos ainda né, desse cara que é tão importante para nós numa história mais recente do Cruzeiro, Eric? E Gustavo, depois você vai falar. Um fato interessante é que ele é chamado de lateral anárquico, né, na Espanha, justamente por essa característica ofensiva dele, né, que já era mais um ala esquerdo do que um lateral esquerdo, propriamente dito. Sempre chegava na área e fazia gols, né? Inclusive fez vários gols no Cruzeiro. Então, o Sorin, ele foi revelado pelo Argentino Júnior, né, e já começa também essa relação dele com esse campo mais progressista e da esquerda, porque o Argentino Júnior é um time com origens socialistas, né? É um time de bairro, com torcida relativamente pequena, mas que tem essas origens também muito interessantes. E na Argentina, depois de jogar inicialmente na Argentina Júnior, ele passou para o River Plate, que é um dos maiores clubes da Argentina, e nesse período ele já tinha um programa numa rádio comunitária da Argentina, que ele tratava desses assuntos mais sociais, políticos, o rock argentino, tratava de tudo menos de futebol. E em uma das entrevistas dele, ele cita que ele aproveitava as viagens com o River Plate pela Libertadores, né, nos outros países da América Latina, para se inteirar da situação política dos países e explorar isso no programa que ele tinha na rádio comunitária. Então, ele já mostrava esse engajamento dele nessa época. Inclusive, tem pesquisadores da Argentina que consideram ele um dos jogadores mais politizados, né, com esse lado mais progressista na história do futebol argentino. E aí, em 2000, ele é contratado pelo Cruzeiro. Foi aquela época daquela parceria com a Hicks Mills, né, que ele foi. Na época, foi a contratação mais cara da história do Cruzeiro. No começo ali, ele não tem tanto destaque, demora um pouco para se adaptar, mas já ganha a Copa do Brasil em 2000. E aí, com o tempo, ele vai se firmando no time, vai mostrando essa identidade muito, muito grande com a camisa e se torna um ídolo da história do clube, né? Ele tem 3 passagens pelo Cruzeiro. Depois dessa primeira passagem, ele vai para a Europa, volta rapidamente em 2004 e depois encerra a carreira no Cruzeiro em 2009, quando ele já estava com problemas físicos, né?
Durante a passagem dele no Cruzeiro, propriamente dito, ele não tem muitas passagens mais ligadas a esse aspecto político, progressista e tal. Mas depois que ele encerrou a carreira, ele passa a ser muito ativo nesse aspecto, principalmente nas redes sociais, né? Ele sempre faz postagens alusivas a questões voltadas para educação, direitos humanos, meio ambiente. Em 2015, quando a gente teve aquela onda de ocupações nas escolas, né, que começou em São Paulo, como uma reação àquela organização que o governo estadual paulista estava propondo, os estudantes começaram a ocupar as escolas, o Sorin manifestou um forte apoio às ocupações. Em 2019, mais recentemente, quando teve aquelas grandes manifestações também contra os cortes na educação, ele se manifestou favorável às manifestações. São vários casos. Ele é embaixador da National Geographic, por questões relacionadas à diminuição do uso de plástico no mundo, questões ambientais. E um fato que chamou muita atenção foi em 2018, no período da eleição, né, segundo turno da eleição presidencial para o Brasil. Em Belo Horizonte aconteceu aquele ato, um ato antifascista, convocado principalmente por mulheres, e o Sorin estava lá presente com a esposa dele fez uma participação em um dos shows que estavam acontecendo juntamente com a manifestação. E aí dezenas de torcedores tiraram fotografias com o Sorin, né? Tietaram ali o ídolo um pouco, e aí isso virou um sucesso nas redes sociais aí na época, né? E também já mostra esse lado dele, ele está presente ali com a esposa, claro, mas também de marcar presença num ato antifascista, né? E também nessa época ele participou do programa do Galvão Bueno, né, o Bem Amigos, no Sport TV. Também deu uma alfinetada lá ao candidato da extrema-direita, né, que era o Bolsonaro, já estava bem posicionado nas pesquisas na época. Ele deu uma alfinetada ali naquela questão da pauta armamentista do Bolsonaro, falando que isso tinha que ser deixado de lado, que a educação que deveria ter um papel mais importante nas pautas da campanha, né? Muito bom. São várias bandeiras aí que você vai colocando, né? E é isso, um cara que traz bandeiras importantes para dentro do clube, e assim, não era qualquer jogador, né? Foi o capitão da seleção argentina em 2006, na Copa 2006, então não estamos falando de qualquer um, né? Estamos falando do cara, e o cara que levava o nome do Cruzeiro, sabe? E achar ruim ia para cima, já foi para cima de jornalista, já foi para cima de... Enfim, né? A gente sabe das histórias, né? Então, é importante, eu acho, também chamar um pouquinho essa atenção dessas questões, né? Tem algum ponto aí, Nolasco? Não, assim, o Sorin, ele realmente tem uma história muito bonita com a torcida do Cruzeiro, né? Dois fatos que eu quero contar, assim, um deles que foi recente, né? Ele tem um programa na internet, eu esqueci o nome, ele fala muito sobre futebol Você feminino. Joga em casa, eu acho, assim, né? Não, não sei, eu esqueci o nome. E ele pediu, inclusive exibiu um filme que o coletivo que eu faço parte, que é o Coletivo 1921, a gente fez um filme chamado Eterno, que foi o recorde de público do Mineirão, que é o título que o Cruzeiro tem, que quem deu não foram os jogadores, quem deu foi a torcida, e ele pediu e foi exibido no programa dele, esse filme, em homenagem, ele dedicou o filme à torcida do Cruzeiro, que é a paixão dele, né? Então isso foi muito bonito, assim. E um fato que é uma curiosidade rapidinha, assim, falando sobre ele, que uma vez eu fiz uma entrevista com o presidente do Cruzeiro à época que o contratou. E é um caso muito engraçado, assim, engraçado de política, né? Porque a gente pega o ex-presidente de direita da Argentina, que era o Macri. À época o Macri era presidente do Boca Juniors, que era rival do River. E o Macri era amigo desse presidente do Cruzeiro. E o River, o principal jogador do River era o Sorin. E o Macri sugeriu ao presidente do Cruzeiro que contratasse o Sorin, porque ele queria que o Sorin saísse do River, sabe? E esse que me contou foi esse presidente, que na verdade falou assim, nem fui eu, a ideia não foi minha, ele me sugeriu de eu contratar o Sorin, porque no fundo ele queria tirar o Sorin do principal rival do clube dele. Assim. Sim. Achei, né, engraçado, um cara de esquerda, um cara que foi presidente de direita da Argentina, que fez esse caminho ser traçado aí, né? Muito bom, muito bom. E só mais um fato muito interessante é o papel dele no futebol feminino, né? Isso. Ele também faz muitas postagens de apoio ao futebol feminino, já organizou campeonatos lá no Uruguai, que hoje ele mora no Uruguai, né?
já marcou presença em treinos de times femininos, seleção feminina argentina, sempre apoia também o time feminino do Cruzeiro, que é recente, né? Então esse também é um fato interessante. Legal você destacar isso, né? Essa questão do feminino, do futebol feminino, que está crescendo agora, ainda bem, né? Se apropriando desse debate do futebol. E além desse, o debate racial também é um debate muito importante. E o Gustavo, ele tem, para a gente fechar as histórias desse capítulo, né? Ele tem um texto, né, que é o Cruzeiro de Estrelas Negras e Imortais, né, ressaltando o papel dos jogadores e dos trabalhadores e trabalhadoras negras e negros do Cruzeiro, né? Inclusive, tem uma situação que é importante, que é o próprio debate racial, já no início do clube, né, que muita gente não sabe, é importante a gente, né, conversar e falar isso um pouco, né, para ficar muito claro como que esse debate era feito e ressaltar também a importância dessas pessoas, dessas estrelas. E aí, Gustavo? Assim, a gente, ao contrário do Eric, né, assim, eu não sou um historiador, né, eu acho muito, quem é historiador é formado por isso, e pesquisadores, quem se coloca como historiador ou pesquisador sem ser, está sendo um falsário, né, e no meu caso eu sou cronista, o texto não foi uma pesquisa extensa sobre esses personagens, foi uma homenagem a isso, né, foi exatamente um momento duro, eu não lembro quando eu escrevi, mas eu lembro que era um momento de alguma discussão sobre o racismo Black forte. Lives Matter, talvez? Pois não lembro, realmente não lembro quando foi que eu escrevi, e eu fiz uma pesquisa de alguns jogadores, funcionários e pessoas que estiveram ao longo da história do Cruzeiro, negras, né, e fiz um apanhado sobre esses nomes, e através dessas, né, eu peguei 99 nomes, né, pensando no centenário, na verdade, foi o ano passado, né, foi a véspera do centenário, o Cruzeiro tinha 99 anos, e aí eu peguei 99 figuras negras importantes na história do Cruzeiro, e a gente, através dela, a gente levantou essa questão, né? Inclusive existe algumas colocações, né, em relação ao Cruzeiro e alguns outros clubes de que não aceitavam jogadores negros, tinha alguma determinação quanto a isso. Eu não vou falar pelos outros, mas no Cruzeiro nunca houve isso, né? Então é uma inverdade. E a gente tem aí inúmeros caras, né? Por exemplo, os meus 2 primeiros ídolos, e por pura coincidência, né? Porque talvez nesse lugar de fala nem seja meu. Meus 2 primeiros ídolos foram negros, que era o Balu e o Careca, né? Quem viveu a década de 80 vai lembrar que no Balu, lateral direito, o Careca, no camisa 10, que era um espetacular jogador, que era um dos maiores camisa 10 que já tiveram no Cruzeiro, e que a carreira dele acabou tendo um declínio cedo demais. Mas aí a gente tem vários, né? A gente tem o Milton Nascimento, né, que é um cruzeirense, né? A gente vai ter o Jadir Ambrósio, que é o cara que fez o nosso hino, também é outro negro. A gente vai ter aí, talvez seja o jogador mais vivo, ainda mais antigo da história do Cruzeiro, que é o Dirceu Pantera, né, que ganhou esse nome de Dirceu Pantera, porque já existiu o Dirceu, vinha o Dirceu Lopes depois. Aliás, o Dirceu Lopes é que foi chamado de Dirceu Lopes porque tinha o Dirceu Pantera. E o Dirceu Lopes, que também era chamado na Argentina de El Negrito. Então, assim, tem várias histórias, né? Tem funcionários importantes, como o Sorriso, que é um jardineiro da Toca 2, muito querido por todo mundo. São essas pessoas simbolizando, para a gente trazer essa discussão, né, Gladson e Eric, né, sobre racismo, homofobia e todas essas xenofobia, que a história do Cruzeiro Palestra começa, que é o primeiro preconceito que se tem contra o Palestra é a xenofobia, né, por causa dos italianos. Então, a gente trazer um pouco dessa discussão, que eu acho que está na essência da nossa história, do Cruzeiro e de Palestra, e na essência do livro, que é o que a gente também está buscando tocar nesses pontos, né? Com certeza, Nolasco. E para a gente encerrar aqui, Eric, é importante, eu acho, destacar, e a gente deixar isso muito claro, como que foi feita essa questão, esse debate aí no Estatuto do Cruzeiro, quais são as informações que a gente tem que são importantes destacar nesse momento centenário, e se afirmando
como sempre foi o time do Povo Mineiro, né? O porquê, né? Não estamos falando isso simplesmente por uma questão clubística, né? Vai muito além disso, vai na recepção e na forma de construção, né? O que você traz para a gente sobre essa questão? Não, por muito tempo, todas as publicações referentes à história do Palestra e do Cruzeiro diziam que o primeiro estatuto ele limitava os sócios e os jogadores somente à comunidade italiana, aos italianos e seus descendentes, né? E que isso teria caído em 1925, ou seja, foram cerca de 4 anos com essa limitação, e depois o clube se abriu para qualquer participante. Inclusive, os primeiros jogadores negros jogam a partir de 1929, né, que é o Bento e o Pires, que vem de Nova Lima. Mas as pesquisas mais recentes têm mostrado que isso não é real, que desde o começo, desde o primeiro estatuto, não havia nenhum tipo de limitação e o Palestra estava aberto para qualquer integrante, seja ele descendente de italiano ou não. Mas o que a gente tem que ressaltar é que mesmo se essa limitação do estatuto existisse, pelo contexto da época, ele não tem nenhum caráter depreciativo. Porque a própria criação do Palestra é uma reação à xenofobia que os italianos sofriam, né? Era uma maneira daquela comunidade de imigrantes se congregar ali, né, se proteger e ter um espaço social, né, de integração social. Então, Exato. eu não vejo isso como um problema, mas com essas novidades que estão aparecendo nessas pesquisas mais recentes, que estão traduzindo as primeiras atas, né, lá do Palestra, também é uma informação importante, né, que desde o início o Palestra não tinha nenhuma limitação. É isso, é importante porque, assim, a gente, na verdade, tem que visibilizar uma história que sempre foi de resistência e, né, como a forma que ela vai sendo contada, muitas vezes vai invisibilizando essa história, que é uma história que a gente agora, né, tem que chegar e tem que dar destaque, falar assim, ó, estamos falando que o que tem esse laço popular é porque sempre resistiu, né, a essas opressões, sempre resistiu nesses momentos históricos muito importantes. Pessoal, eu acho que, né, conseguimos trazer muitos elementos aí para o pessoal que está querendo adquirir o livro, ou que já adquiriu o livro, nessa pré-venda, né? Queria só, né, agradecer vocês pela participação e, se quiserem dar palavras finais para a gente encerrar, Eric. Não, agradeço o convite aí, e aí já deixo a convocação aí para todos aí que se interessaram, né, para adquirir o livro. Que realmente ficou muito bom, com capítulos muito diversos, né, com assuntos diversos. Certamente vai ser um registro histórico para a torcida do Cruzeiro por muitos anos, se lembrar dessa data histórica que é o centenário. Com certeza. Nolasco? Eu também deixo o convite aí para as pessoas adquirirem um livro, que realmente, para mim, é histórico, um livro escrito pelos torcedores, como eu sempre gosto de falar com você, Gladson, um livro que traz na sua essência a leveza e o amor entre todo mundo que escreveu, o amor que eu falo não só pelo Cruzeiro, mas o amor entre a gente, os escritores, e principalmente, e fazendo minha homenagem aos pesquisadores desse livro, que eu não me intitulo como um deles, mas em nome de todos eu dou os parabéns ao Eric, em nome de todos que estão com a gente nessa toada aí, desse livro que está muito bacana. É isso, gente. Obrigado aí, né, pela sua audiência. Peço que compartilhem esse vídeo. É muito importante, né, para a gente entender e conhecer um pouco mais a história do nosso clube e das pessoas que construíram ele. Um abraço e até o próximo vídeo.